Boas-vindas a esta análise. Hoje a gente vai direto ao ponto e voltar no tempo para entender aquele famoso efeito dominó do colapso financeiro de 1929. Porque, olha, a quebra da bolsa não caiu do céu de uma hora para outra. Na verdade, foi o clímax de uma era de excessos absurdos. Vamos desvendar exatamente como um otimismo totalmente cego se transformou, peça por peça, na maior crise econômica do século XX. A nossa jornada histórica de hoje passa por 4 etapas bem claras. Número 1, preparando a queda. 2, o pânico em Wall Street. 3, o efeito dominó global. E, por fim, 4, reconstruindo as regras. Então, vamos lá. Ponto 1, preparando a queda. Para entender o que deu errado, a gente precisa olhar para a base da coisa toda, que era o liberalismo econômico daquela época. Na prática, era um sistema onde o governo simplesmente cruzava os braços. Não fiscalizava, não regulava as empresas e muito menos os bancos. Era um mercado livre, mas livre até demais, sabe? Essa falta total de controle do Estado permitiu que todo mundo operasse sem nenhuma rede de segurança. O cenário perfeito para o desastre. E aí começou a surgir um descompasso absurdo. De um lado, as fábricas e as fazendas estavam a todo vapor, produzindo uma quantidade gigantesca de produtos. Mas do outro lado, a população em geral não tinha poder de compra para absorver tudo isso. Ou seja, a oferta lá no teto e o consumo lá embaixo. A matemática básica simplesmente não fechava mais. Era muito produto para pouco bolso. Para piorar uma situação que já estava insustentável, entram na conta mais 2 fatores. Primeiro, a especulação financeira perdeu o freio. A galera estava pegando dinheiro emprestado para comprar ações na bolsa, achando que elas iam subir para sempre. Uma bolha óbvia prestes a estourar. E segundo, a Europa, que estava se recuperando da Primeira Guerra, parou de comprar os produtos americanos. Com os mercados secando e a especulação a 1000 por hora, os últimos dominós para a crise estavam oficialmente empilhados. E isso nos leva à parte 2, o pânico em Wall Street. A queda não foi aos poucos, não. Foi rápida e assustadora. Logo no início de outubro de 1929, o valor das ações já começou a derreter. Aí bateu aquele desespero inicial. Todo mundo querendo vender, mas ninguém querendo comprar. O caos de verdade tomou conta no dia 24 de outubro, a famosa Quinta-feira Negra. E o fundo do poço mesmo chegou no dia 29, a Terça-feira Negra. Em questão de horas, bilhões de dólares simplesmente viraram pó. Desapareceram. O que choca mesmo é o desespero humano real por trás dos números. Pensa nas manchetes da época gritando que a bolsa quebrou e o pânico tomou conta da nação. Foram famílias inteiras perdendo as economias de uma vida, assim, num único dia. Literalmente, o suor de uma vida inteira evaporando do dia para a noite. É de arrepiar. A consequência imediata? Um colapso total do sistema. Os bancos tiveram que fechar as portas pelo simples fato de que não tinha mais dinheiro. O dinheiro físico tinha acabado, esgotado. As instituições que, em tese, deveriam proteger o patrimônio das pessoas, afundaram todas juntas ao mesmo tempo. O que nos puxa para a parte 3, o efeito dominó global. Esse tombo não foi só um tropeço passageiro, foi o início do que os livros de história chamam de a Grande Depressão, o período mais longo e doloroso de recessão econômica de todo o século XX. Uma era brutal de sofrimento que mudou a sociedade moderna para sempre. O baque na vida real foi devastador. Uma onda de desemprego em massa varreu o país, atingindo milhões de pessoas. De repente, trabalhadores que eram produtivos não tinham mais para onde ir. E o resultado direto disso foi uma infinidade de famílias sem absolutamente nada, sem ter nem como colocar comida na mesa. A crise das planilhas financeiras virou uma tragédia humana de proporções gigantescas. E o mais impressionante é como isso se espalhou. Os Estados Unidos eram basicamente o motor do mundo naquela época. Quando esse motor pifou e parou de rodar, o tranco puxou o planeta inteiro junto. A falha de uma economia desse tamanho arrastou quase todos os outros países direto para o mesmo abismo. Para ilustrar bem o tamanho desse efeito dominó na prática, basta olhar aqui para o Brasil. Com esse congelamento financeiro global, os compradores simplesmente sumiram. O resultado? O Brasil teve que paralisar as exportações do seu produto número 1 na época, o café. É o exemplo perfeito de que a crise não respeitou fronteiras. O dominó caiu lá em Nova York e derrubou a principal fonte de renda de um país inteiro aqui na América do Sul. Agora, a nossa parte 4, reconstruindo as regras. Para sair do buraco, a mentalidade teve que mudar drasticamente. Foi aí que entrou a intervenção do Estado.
O governo finalmente se tocou de que aquele mercado totalmente solto e sem regras estava quebrado de vez. A economia não ia de jeito nenhum se curar sozinha. Alguém tinha que assumir o volante e agir. O mapa para reorganizar toda essa bagunça e tentar trazer a estabilidade de volta foi o famoso New Deal, lançado em 1933. Esse foi um plano de recuperação bem ousado do presidente Franklin D. Roosevelt, com um objetivo muito claro: intervir de verdade e mudar as regras do jogo da economia americana. Esse plano se apoiava em 3 pilares práticos. Primeiro, as obras públicas. O governo começou a construir estradas e pontes numa escala absurda, justamente para gerar empregos rápido e colocar dinheiro no bolso do trabalhador. Segundo, o seguro-desemprego, criando pela primeira vez uma rede de proteção social essencial que simplesmente não existia antes. E terceiro, o controle dos bancos. Foram criadas leis super rigorosas para impedir que o sistema financeiro voltasse a brincar com o dinheiro do povo. Foi uma injeção de ordem necessária. No fim das contas, a grande lição é que o capitalismo mudou. O governo deixou de ser aquele observador distante e assumiu o papel de regulador permanente do mercado. A sociedade aprendeu da pior forma que, sem limites, a ganância irrestrita destrói o próprio sistema. O Estado precisava estar lá para garantir que uma crise dessas não tivesse a chance de devastar as estruturas sociais outra vez. E para fechar essa nossa análise de hoje, fica uma provocação importante para a gente pensar. Com todas essas lições pesadas do passado na bagagem, será que os sistemas financeiros que a gente tem hoje estão realmente imunes a um novo efeito dominó? Redes de proteção foram criadas e a gente aprendeu com os erros de 1929, claro. Mas a economia tem ciclos, e a busca pelo lucro rápido continua firme e forte no centro de tudo. Vale muito a reflexão se as barreiras de hoje são fortes o bastante para impedir que a história se repita. Muito obrigado por acompanhar a explicação e até a próxima.